A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, do versículo 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhe: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavras da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, estamos lendo o capítulo 20, quer dizer, houve uma adiantada no Evangelho de São Mateus. Para quem está nos seguindo todos os dias, uma pequena explicação. Este texto de hoje foi escolhido porque se celebra na igreja uma festa do apóstolo São Tiago Maior. Já havia 2 Tiagos nos apóstolos. Esse é o Tiago, que é filho de Zebedeu, que tem um irmão chamado João. Eles estavam consertando as redes quando Jesus os chamou, quando Jesus estava andando ao longo do mar da Galileia. Então, esses aqui são dos primeiros chamados para participar do apostolado de Jesus. E Tiago, ele, junto com seu irmão João, eles, diz o Evangelho, numa outra parte, que eles deixaram imediatamente a barca e as redes, seu pai Zebedeu, para ser discípulo fiel. Então, aqui nós temos um chamado e uma resposta vocacional no início da pregação de Jesus. E Tiago, com seu irmão João e também com Pedro, eles foram sempre próximos de Jesus nos grandes momentos. A gente encontra no Evangelho isso aí, porque também a lei judia, para determinados casos de comprovação, precisava de testemunhas presenciais. Claro que testemunhas sempre é aquela que viu, né? Aquela que presenciou. E por isso que Jesus tinha esse cuidado de conduzir com ele
sempre 2 ou 3 apóstolos. No caso, a gente encontra no Evangelho que sempre chamava Tiago, João e Pedro. Foi assim que aconteceu com a cura da filha de Jairo, não é? A gente encontra esse milagre, uma reanimação. Ela estava morta e Jesus reanimou. E também na transfiguração no Monte Tabor, Jesus levou Pedro, Tiago e João para que eles assistissem à glória de Deus. Na face da terra, ninguém vê Deus, ninguém vê o céu, ninguém vê a glória, né? Mas esses 3 tiveram a felicidade de presenciar aquela cena gloriosa no Monte Tabor. E também, quando Jesus foi para o Jardim das Oliveiras, naquela noite depois da ceia larga, Jesus foi para o monte, sabendo que ia ser uma noite de agonia, porque ele ia ser preso. E foi justamente Pedro, Tiago e João que estavam lá. Só que os 3 dormiam, e Jesus até reclamou: vocês não podiam velar pelo menos um pouco comigo? E eles, é claro, devem ter ficado assim um pouco constrangido, porque não estavam entendendo muito, né, todo o sacrifício que Cristo ia realizar por nós, né, a sua paixão, morte e ressurreição. Então isso aqui para nós é muito importante, esse testemunho de fé que Tiago dá com o martírio. Terminou justamente ele sendo o primeiro mártir dentre os apóstolos. E a gente encontra isso na Bíblia, né? Nos Atos dos Apóstolos, diz aqui que por volta do ano 44, Herodes Antipas, que era imperador na época, romano, dominando a Palestina, né, a terra de Jesus, Herodes Antipas, ele começou a perseguir alguns membros da igreja. A igreja já estava fundada nos apóstolos. Isso aqui é 44 anos depois que Jesus esteve na terra. Então, foi logo no início do cristianismo, no início da igreja. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. O Papa Bento XVI diz assim: ele que inicialmente tinha pedido por meio de sua mãe para sentar com o irmão ao lado do mestre no reino, foi justamente o primeiro a beber o cálice da paixão. Quando a mãe pediu para os 2 filhos se sentarem um à esquerda e um à direita no reino, a mãe pensava que era um reino aqui mesmo, assim como a gente conhece, né, na política, os impérios, os reinados e todos esses esquemas que existem de comando, de mandar, de dominar, né? Então Jesus disse: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram que podia, só que eles não estavam entendendo. Mas no fim terminaram entendendo, e Tiago foi o primeiro a dar a vida por Jesus. E há uma antiga tradição que se refere às relíquias de São Tiago. Elas foram levadas para Compostela. Hoje é aquela cidade de muita peregrinação. Na Espanha, São Tiago de Compostela. Já tive a felicidade de celebrar lá no altar, não é? De estar vendo as relíquias. Então, um lugar que se tornou hoje objeto de grande veneração e continua sendo meta de numerosas peregrinações. Muitas pessoas, eu conheço aqui em Natal, tem gente que até escreveu livro, né? Fez o caminho de São Tiago, né? O caminho de São Tiago de Compostela a pé. Você pode fazer até com 700 quilômetros, pegando na França, mas pode fazer de 300, de 100 quilômetros, né? Há muita gente que faz isso. Todo dia está acontecendo esse caminho de São Tiago. Portanto, fica para nós essa reflexão. Oremos. Ó Mestre, Tiago, o filho de Zebedeu, contigo aprendeu que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida. Ajuda-nos, Senhor, a dar esse passo de qualidade.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 20, do versículo 20 a 28. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.